Então, nós vamos trabalhar lá na página 355. Então, pessoal, em ambientes internos e pouco ventilados, a poluição representa ali uma ameaça à saúde humana. Por ser o cigarro uma de suas principais fontes no Brasil, é proibido por lei pessoas fumarem em ambientes fechados de uso coletivo, como hospitais, estabelecimentos comerciais e ônibus. Então, gente, existe a lei que proíbe ali, né, que em locais fechados as pessoas acabam fumando, tá? Como é lei, não se aplica às residências. É importante que as pessoas se conscientizem e que o ato de fumar coloca em risco não apenas a saúde do fumante, mas de todos que vivem na mesma moradia. Então, gente, é lei, tá? Em locais fechados e comerciais, não pode ter ali o uso do cigarro, né, devido ali à sua fumaça. E em casa também, né? A gente tem que ter ali, quem fuma tem que ter a consciência de que não pode fumar dentro da casa, tá? Por quê? Porque faz mal à saúde. Todo mundo sabe disso, né, gente? Qualquer tipo de cigarro, até aqueles narguile que tem, né? Também faz mal para a saúde, tá? Virando a página, nós temos ali a poluição atmosférica e os climas da Terra. Quem que lê para mim lá os 2 primeiros parágrafos? Eu. Pode ler então, Eduardo. A atmosfera, camada de gases que envolve a Terra, é formada principalmente pelos gases nitrogênio e oxigênio. Na última década, a queimada de combustíveis fósseis em indústrias, usinas termoelétricas e motores de combustão a gasolina e diesel causa poluição e intensifica a concentração de alguns gases poluentes na atmosfera, principalmente do gás carbônico. É para ler o outro? Isso. O gás carbônico, embora presente em menor quantidade, é fundamental para que ocorra o efeito estufa natural, um fenômeno que forma um cobertor ao redor da Terra e que impede a dissipação para o espaço sideral de parte do calor obtido com a energia solar refletida pela superfície do planeta. Isso. Então, gente, olha lá. Vamos ter ali ver a primeira questão. Os gases que envolvem a Terra, ele é formado pelo gás nitrogênio, que compõe ali 79%, e pelo oxigênio, 21%, certo? O gás carbônico também é presente em menor quantidade, que é fundamental para que ocorra o efeito estufa natural. Então, quem quiser, vocês podem sublinhar aquela primeira frase até o ponto, tá? A composição ali dos gases da Terra. Então, os gases que envolvem a Terra é formada principalmente pelos gases de nitrogênio e oxigênio, e ali o gás carbônico, embora presente em menor quantidade, é fundamental para que ocorra o efeito estufa natural, tá? O efeito estufa, gente, é como se fosse um exemplo que eu vou dar para vocês, bem simples. Vocês já viram alguma estufa de alimentos? De produção ali de verdura, de... E Rafael, uma produção de verdura aí, de tomate, onde que nós temos a estufa. Então, é a mesma coisa, é como que se o, se o planeta tivesse um cobertor em volta, né, dele, para quê? Para manter o aquecimento, né, do planeta, para que haja vida, tá? Então, gente, esse fenômeno mantém a temperatura média adequada à vida da Terra e se assemelha às estufas de plásticos utilizadas na agricultura, nas quais a luz aquece a superfície e o calor fica retido, propiciando um ambiente adequado ao cultivo, né, de certas plantas. De acordo com cientistas, o aumento da concentração de gás carbônico, né, e de outros gases que contribuem para o efeito estufa, no entanto, estaria intensificando esse fenômeno, tá? Por que está intensificando esse fenômeno? Vou compartilhar a tela para eu explicar melhor para vocês. Observem. Aqui nós temos uma cidade e o efeito estufa natural, que é a camada, né,
aonde que fica ali a camada de ozônio, que ela prende os raios solares, certo? Nesse efeito estufa natural, onde que não há poluição, o que que acontece? Nós temos aí o Sol, né? Ele vai fazer o que? Os raios solares vão chegar até aqui a Terra. Uma parte desses raios solares, eles é o quê? Através da camada de ozônio, ele é filtrado, né? Então, aquele raio ultravioleta, que é prejudicial à saúde, né? Que faz problema para nossa pele, que ele dá, que faz, dependendo se a gente tomar em grande quantidade, é propício ali a ter o câncer de pele. Esses raios ultravioletas, eles são filtrados através aqui da camada de ozônio, tá? Quando esses raios chegam na Terra, na superfície terrestre, o que que acontece? Uma parte desses raios, eles vão ficar presos na Terra, ou seja, a Terra ela vai absorver esse calor, a outra parte vai voltar para o espaço. Quando ele volta para o espaço, uma porcentagem desses raios, eles vão para o espaço, a outra parte ele faz o efeito contrário. Ele volta para a superfície terrestre, tá? É como se fosse assim, ele vai fazendo ondas, né? Ondas até a camada de ozônio, ele vai e volta. Então, gente, grande parte dos raios solares que atingem a superfície terrestre é refletida para o espaço. Uma porção desses raios refletidos é retida na atmosfera por uma camada de gases e poeira, que contribui para o aquecimento da Terra a uma temperatura média de 15 graus, permitindo a existência de vida no planeta. Esse é o chamado efeito estufa natural, tá? Então, que nem eu expliquei para vocês, reflete uma parte absorvida na Terra, no solo, outra parte volta para o espaço, né? A maior parte volta para o espaço e uma pequena parte fica retida para manter ali o aquecimento, certo? Já no outro exemplo, nós temos o quê? Nós temos o efeito contrário. Por quê? Porque nós temos aqui uma camada, temos a camada, né, representante junto com a poluição, né, com os gases poluentes. Quando a gente tem esses gases poluentes juntos, o que que vai acontecer? Nós vamos ter da mesma forma os raios solares, eles vão penetrar na Terra. Quanto maior a poluição, maior a quantidade de gases retidos no ambiente. Ou seja, a menor porcentagem desses raios solares volta para o espaço e a maior porcentagem fica retido na superfície terrestre, ou seja, fica retido ali entre a Terra e a camada ali que protege ali o nosso planeta, né? Que segura os raios solares. Então, gente, por causa da concentração de gases poluentes na atmosfera, os raios solares refletidos são retidos em maior quantidade na atmosfera terrestre, intensificando o efeito estufa natural e ocasionando um maior aquecimento da temperatura média do planeta. Esse é o chamado efeito estufa intensificado. Aí eu volto, vamos lembrar um pouquinho lá do mês de setembro que a gente estava batendo recorde de calor ali com temperaturas a 40 graus, né? 40, 41, 42 graus. Por que que estava acontecendo esse calor todo, minha gente? O que estava acontecendo lá no Mato Grosso? Quem sabe me dizer? Tava tendo fogo. Isso, e o fogo gera o quê? Calor. Calor e mais o quê? Fumaça. Fumaça, muito bem. Essa fumaça chegou até a nossa região, cobrindo a nossa região. Muitas vezes a gente não conseguia observar direito, mas se a gente olhava para o horizonte, a gente via aquela fumaça. Essa fumaça, o que que fazia? Fazia reter uma maior quantidade de calor. Por isso que o calor ali dá através dos raios solares. Por isso que as temperaturas estavam ali chegando aos 40, 42 graus, porque uma maior quantidade de calor estava retida na Terra, devido a essa camada ter ali muita poluição, certo? Por isso que a gente tinha ali temperaturas exorbitantes, né, acima ali de 40 graus. Ok, pessoal? Entenderam esse esquema? Sim ou não?
Se eu cobrar na prova, todo mundo vai saber. Sim. Então tá bom. Olha lá, já pensando em prova. Olha lá. Aí nós temos ali outro gráfico que vai apresentar o quê? Os gráficos abaixo representam a evolução da quantidade de gás carbônico e de temperaturas da atmosfera. CO2 é gás carbônico, tá, gente? Então vamos observar. Observam. Emissão de CO2 na atmosfera. Olha uma falha nossa aí, gente. Nós temos lá, em 1900, em ppm, né, em quantidade ali de CO2 emitido, nós tínhamos ali na base de 300. Observam em 2000, de 300 chega a quase 400. 2050 vai passar um pouquinho de 500. 2100 acima de 700. Por quê? Isso ali é refletido ali do processo de industrialização, processo de urbanização e a quantidade de carros que estão sendo ali transitados, né, no mundo todo. Então isso faz o quê? Até lá vai ser tudo elétrico, né? Tomara. Sabe o que seria interessante, gente? É uma ideia, assim, seria bem legal. Vocês ali que são jovenzinhos ainda, né, crianças, futuramente vocês podem fazer projetos de implantação de energia solar ali em espaços públicos, com tomadas. Por quê? Porque daí poderia termos o quê? Carros elétricos, para quê? Para eles acabar ali carregando, né, em lugares públicos, para que daí não precisa ter ali uma necessidade de utilizar tantos combustíveis fósseis, né? Tendo ali uma maior quantidade de carros elétricos, com essas estações, podia chamar ali estações de carregamento ali de eletricidade, onde que teria ali energia solar, como a nossa região ali tem bastante ali luminosidade, então seria interessante. Aí a população poderia utilizar ali a energia solar para carregar os carros, uma energia renovável, limpa, que não agride o meio ambiente, e ainda a população iria ter ali o benefício, né? Poderia ser gratuito. São Paulo não deve ter nenhum carro elétrico, né? Acho que aqui não. Tem bem pouco. Na verdade, no Brasil tem bem poucos carros elétricos, né? Mas seria interessante. Então, observam, se a gente não controlar o nosso uso ali, não controlar ali a emissão dos gases poluentes, olha a quantidade, né? Vai dobrar praticamente. Mais que dobrar, porque dobrar seria 600, vai quase triplicar ali a quantidade de gases poluentes na atmosfera dessa emissão. Então, se a gente conseguir fazer ali, projetar locais que tem que possa ocorrer ali a diminuição de CO2, de gás carbônico, seria muito bom, né? Seria muito interessante para toda a população, para todos viverem ali tranquilos, né? Vocês têm chance de chegar lá em 2100, tá? Todo mundo vai viver 100 anos, ó. Vão chegar lá em 2100, galera. Eu também vou viver 120. Ai, gente quer, né? Eu vou viver 120 para eu chegar lá em 2100. Já pensou com 120 anos eu dando aula? Não ficar velho, tudo. Deus me livre. Vai parecer uma coruja, tudo encorujido. Uma coruja enrugada. Vamos voltar aqui. Temperatura média da Terra. Olha como que a temperatura do planeta está subindo. Isso daqui é a temperatura média, tá? Não quer dizer que todo lugar é 13,7 graus ou 14 graus. Mas aos polos, temperaturas menores. Próximo à linha do Equador, temperaturas maiores. Por quê? Porque a Terra ela tem ali a forma de um geóide, né? Ela não é perfeita. Ou seja, mais ao centro da Terra, nós temos o quê? Uma maior incidência solar, ou seja, uma maior luminosidade solar. Deste modo, o que nós vamos ter? Temperaturas mais elevadas. Quanto mais aos polos, menor
A temperatura, porque existem períodos do ano que os polos não recebem luminosidade solar, então as temperaturas serão mais baixas. Essa temperatura que nós temos aqui é a temperatura média da Terra, ou seja, da temperatura mais alta até a temperatura mais baixa, faz a soma, divide e vai dar essa temperatura média. Então nós temos aqui 1900, a média era de 13,7 graus, 1950, que ainda estava ali nesse processo de industrialização, aumentou um pouquinho, 2000, 1 grau a mais, 15 graus, 2050, média 16 graus, 2100 a média 18 graus. Isso que a gente tem que cuidar, porque quanto maior a temperatura, a chance do Polo Norte e do Polo Sul diminuir a quantidade de gelo é maior, né? É possível ali termos um degelo, certo? Isso dali ia afetar o quê? Tanto a vida marinha, né? Ou até o desaparecimento de alguns países, como os Países Baixos da Europa, certo? Que a gente vai ver lá no 8º ano, ok? Para quem não sabe, Países Baixos são a Holanda. Obrigado, Vinícius. Então, quem lê para mim esse parágrafo? Para eu não ficar falando. A Elô lê. Pode ler, Elô. Pode ler aqui da tela mesmo. Esse ali embaixo, né? Como podemos observar nos gráficos, no mesmo período em que a concentração do CO2 aumentou, verificou-se um aquecimento da temperatura média da atmosfera, o que levou muitos pesquisadores a acreditarem que esses fatos poderiam estar relacionados. Estudos científicos indicam que são diversas as sequências desse aumento da temperatura do planeta. Observe o mapa dos possíveis efeitos do aquecimento global no mundo. Isso. Depois é a Duda, tá? Tá. Gente, então ali, ó, CO2. Gente, quem não sabe o que é CO2 é gás carbônico, tá? Se quiserem marcar lá na apostila de vocês em cima uma legendinha CO2, gás carbônico, podem marcar. Vocês vão aprender muito isso em química no ensino médio, tá? Aí nós temos aí o mundo e os efeitos do aquecimento. Temos aqui o mapa do planeta Terra, né? Mapa global. E é onde que nós vamos ter ali o efeito dos aquecimentos. Quais serão as mudanças, né, relativas? Observem. Mudanças relativas à chuva e à neve. Gente, prestem atenção. O que nós estamos passando agora? Por períodos mais secos. Quando a gente vai ter aqui, ó, se a gente continuar com o desmatamento, se continuar com a poluição, nós vamos ter o quê? Áreas mais úmidas, áreas igualmente úmidas e áreas mais secas. Observam que aqui na nossa região, olha lá, aqui onde nós moramos vai se tornar mais seco, tá? Por quê? Devido às características do clima, como que ele vai se comportando, tá? Aqui no deserto do Saara, vai acontecer o quê? Olha o que nós vamos ter ali, ó. Monções menos previsíveis, melhores condições para a agricultura, elevação do nível dos oceanos. Aqui, ó, essas ilhas podem sumir. Destruição de recifes e corais, perigo de seca, maior quantidade de neve, tá? Derretimento de calotas polares nessa região, maior quantidade de neve. Destruição de recifes e corais, elevação do nível dos oceanos, ou seja, muitas chuvas, muitas ilhas vão sumir, melhores condições para a agricultura, por quê? Porque aqui vai ficar mais úmido, calor, então vai poder ter ali a prática da agricultura. Prejuízos para a agricultura na porção central, nessa região, aqui na região também, perigos de seca. Em Palotina é seco. Oi? Tá explicado por que aqui em Palotina é seco. Exatamente, né? Por esses problemas, porque aqui não era assim, gente. Aqui chovia bastante. Mas aí nós temos dois fatores. Nós estamos passando por um período ali do resfriamento das águas do Oceano Pacífico, ou seja, nós estamos passando ali na Laninha, tá? Que diminui já as chuvas aqui na nossa região. E um outro fator é o quê? É o desmatamento da floresta amazônica. Porque toda a umidade que nós recebemos aqui,
nós temos o que? A influência da floresta amazônica, porque as correntes de vento que vem da floresta amazônica, ela faz da seguinte maneira. Com a evapotranspiração, nós temos o quê? Uma maior quantidade de umidade vindo para a nossa região. Ou seja, a umidade que está aqui na floresta amazônica, ela faz esse movimento, ó. Ela faz o movimento e chega até aqui, é tipo um Czinho, tá? Ela faz o movimento de C e chega até a nossa região, trazendo umidade. Com essas queimadas que nós temos, o que, que acontece? Fica um bloqueio atmosférico. Com o bloqueio atmosférico, não chove na nossa região. Por quê? Porque a fumaça está bloqueando a passagem dessa umidade até a nossa região. Por isso que... Oi? O que é o azulzinho que tem um negócio na frente, não consigo ver? O azulzinho, áreas de risco de inundação caso o nível dos oceanos aumente. Ó, os Países Baixos aqui, ó. Toda essa parte, ó, vai sumir. Pode falar. Até o Brasil, uma parte. Pode pedir um negócio? Pode. Sabe quando tipo, tem aqueles aplicativos de celular que você consegue ver o clima? O que Sei. significa aquele laranja e aqueles pontos amarelo? Aquelas bolinhas amarelas? Ah, quando você entra no Cimepar? No caso, meu pai tem um chamado Clima e Radar. É o Cimepar. Então, quando tiver amarelo, é porque assim, tem a... Deixa eu ver se aparece, eu consigo abrir aqui. Deixa eu descompartilhar, daí eu vou explicar para vocês. O que eu sei são riscos de acontecer. O que pode acontecer, não é que vai acontecer, né? É uma probabilidade. Tem o rosa, que eu já vi que o rosa é geada. Peraí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, prestem atenção. Observa, é isso daqui que você quer dizer? Só que no meu pai tem umas... esse negócio amarelo, isso aí. Ó, aqui é a intensidade de chuva, tá? Quando tá em verde é porque é chuva fraca. Quando é amarelo, vai passando ali de fraco para moderado. Quando chega no rosa, é forte ou muito forte. É a intensidade da chuva que nós temos. Aí, no radar, a gente tem também o quê? Deixa eu ver se eu volto. Muito legal isso. Você consegue ver como que está o saco. Tá, daí você consegue ver também, quando tem as cruzinhas, é onde que tá dando raio, tá? Quando tem... Aí quando tá em azulzinho, daí é risco de geada, uma coisa assim, se eu não me engano, ó. Aqui você consegue ver o satélite, como que tá, os raios. Acho que agora eles mudaram a forma, mas antes era cruzinha. Peraí, prof, eu já volto, eu vou pegar o celular do meu pai pra você. Tá. Aqui é o satélite, ó. Quando a gente tem ali geada, daí a gente aqui vai aparecer onde que é risco de geada, onde que vai chover, vai dar geada, neve. Olha aqui. Aqui a gente tem o quê? As massas de ar. Ou seja, isso daqui é o movimento das massas de ar. Olha aqui. Que interessante. Satélite GOES. Tirada essa foto, não consegui ver, não. É outro aplicativo, é diferente. Mas é quase a mesma coisa, tá? É o mesmo sentido. Então, aqui nós temos o satélite GOES, onde que vai estar mostrando o quê? O movimento da massa de ar. Vamos ver a animação? Observe como que vai estar se movimentando. Ó, como a massa de ar está se movimentando. Isso daqui é chuva, tá, gente? Sim, meu pai também faz isso. Você despausa e aparece a hora, certo? Isso daqui aqui o negócio. É do satélite, tá? Observa que a gente tem a Cordilheira dos Andes, ou seja... no mar? Aqui é mar, aqui é terra. Não, mas tipo assim, chove no meio do mar, assim? Chove. Nossa. Opa. Você nunca viu chover na praia? Tá, então vamos Não tem um voltar. estudo Na que praia, assim, cobre o mar. no meio do mar, lá no meio. Tá, vamos voltar, senão a gente não consegue terminar o conteúdo. Quer dizer, hoje nós vamos conseguir, tá? Então, vocês entenderam aqui
Caso não ocorra ali uma preservação, né, uma conscientização da população, nós vamos ter áreas que vão sumir do planeta, né, que serão ali inundadas. Tem áreas que antes eram produtivas, agora vão deixar de ser produtivas mais para frente, né? Então a gente tem que, por isso que a gente tem que ter essa consciência, né? Essa forma aonde que a gente vai tendo ali uma visão melhor do que está acontecendo ali no planeta, tá? Então por isso que a gente tem que ter o quê? Temos que dar ideias ali de novas técnicas de preservação. Se vocês sabem, vocês têm que falar. Desde dentro de casa, né? Quando a gente tem ali a separação do lixo, né? Reciclável, não reciclável, já desde ali a gente já começa já esse processo de conscientização para preservar o meio ambiente. Virando a página. Olha a Tunísia ali. Cadê? Tunísia, sabe onde é a Argélia? Ah, nessas regiões aqui? Aqui assim? É, Ah, eu não vou saber os nomes dos países aqui não, gente. a área mais alta da África. Nessa parte aqui. Aqui eu Aquele sei que aqui é o Egito. Egito, Líbia. Líbia. Aqui? Engoliu o país inteiro. Pois é. Então agora, gente, nas áreas próximas aos trópicos, o aquecimento pode levar a um aumento da quantidade de fenômenos climáticos, como das tempestades tropicais, né, que podem ocorrer o quê? Mais constantes, tá? Nas regiões próximas aos polos e nas altas montanhas, pode derreter o gelo e os glaciares. Como grande parte dessa água proveniente do degelo segue para os oceanos, muitas áreas litorâneas poderão, até o fim do século XXI, estar ameaçadas pela elevação do nível médio do oceano. Então, vocês viram nessas áreas onde que nós temos o quê? Calotas polares, né? Pode acontecer o quê? O degelo. Acontecendo esse degelo, nós vamos ter o quê? O aumento, né, dos níveis ali dos oceanos, certo? Por isso que a gente tem que se conscientizar, né? Na hora de preservar ali nas emissões de gases. Se a gente conseguir usar mais a bicicleta para andar, tem que usar mais a bicicleta. Evitar ali de andar muito de carro, né? Porque os carros também, quando a gente coloca gasolina, é um combustível fóssil. Por quê? Porque a gasolina é um derivado do petróleo, tá? Então, é um combustível fóssil que vai o quê? Vai eliminar muito gás carbônico, certo? Tranquilo? Nós vamos trabalhar sobre as energias até o final do capítulo, tá bom? Posso continuar? Você não ia mostrar o vídeo? Nem vai dar tempo. Se põe. Ah, pronto. Tem 2 minutos só. Qualquer coisa depois eu mando no grupo. Isso, manda no grupo. Olha lá. Quem que lê para mim esse parágrafo? A Eduarda. Lê para mim, Eduarda. Eduarda agora. Lê, Duda. Em 2012, a Agência Nacional Oceania e Atmosfera, NOAA, sigla em inglês, adotou o valor de 2 metros como a previsão mais pessimista para a elevação do nível do oceano até o ano de 2100. As cidades localizadas em áreas litorâneas e os conjuntos de ilhas são as principais áreas ameaçadas onde ficarem principalmente submersas, havendo a elevação. Isso, então, caso ocorra elevação ali em 2 metros dos oceanos, muitas áreas, né, principalmente as áreas costeiras, as ilhas que possuem no meio do oceano, né, todos os oceanos, né, Pacífico, Atlântico e Índico, o que acontece? Elas poderão ficar submersas e as áreas costeiras também, né, poderão ficar ali submersas a essa glaciação, né, esse degelo que pode acontecer. Tá bom? Calma, minha gente. Pessoal, então nós terminamos aqui hoje, tá? Semana que vem, terça-feira, nós continuamos o conteúdo. Terça, quarta, quinta, acho que até terça-feira, dia 24, a gente consegue terminar todo o conteúdo. Beleza? Aí a gente faz um trabalhinho, revisão.
e avaliação, ok? Tchau! Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Se cuidem, se comportem. Beijinhos.